produzir o seu próprio alimento em casa, no seu apartamento? Ou quem sabe o tempero que vai dar sabor a ele? Seja por uma questão de economia ou gastronômica, não há como negar que as hortas urbanas ou domésticas vêm se multiplicando em várias regiões do país. De acordo com um estudo internacional realizado em 2019, as hortas urbanas podem ser responsáveis por até 20% da produção de alimentos no mundo. Então, quer saber como iniciar a sua horta em casa? Ou por que esse movimento cresce tanto em todo o mundo? Fique aí, o Agro Urbano está no ar. Seja pequena ou grande, no terraço de um apartamento ou no canteiro do bairro, o fato é que a ideia de produzir o seu próprio alimento vem seduzindo muita gente. E você, meu amigo Sandro Marques, tem esse hábito de cultivar os seus temperinhos? Pô, você tem alguma dúvida? Não tem nada mais legal, Emerson, do que estar ali na cozinha, vir aqui no terraço e buscar o tempero que eu quero, fresquinho na hora, porque eu estou fazendo. Verdade, eu sei disso também, Sandro. Muito bom. O que você tem aí? Olha só, eu tenho aqui, vou falando e colhendo, ó, eu tenho sálvia, eu tenho manjericão, eu tenho logo ali atrás de mim capim santo, que é para dar uma acalmada quando precisa. Eu tenho aqui uma coisa que até pouca gente conhece, que é a hortelã gorda, ou hortelã pimenta. E tem mais umas coisas ali por trás. A lista é longa. As variedades, né? Você não tem aquelas dúvidas quando, em que época colher, às vezes de onde deixar ela, qual o posicionamento? Essas dúvidas assim você também não tem, não? Eu tenho dúvidas sempre, porque eu sou um jardineiro urbano e descuidado. Então, as plantas sofrem um pouquinho na minha mão. Que tal a gente falar com uma presidente de uma das mais antigas sementeiras do país e com uma técnica da Embrapa, especialista em hortas pequenas? Vamos chamar os convidados? Muito Bora bem, lá, quero então. ficar amigo deles. Bora lá. Bem, como vocês já podem ver aí, já estão conosco a Débora Albernaz, ela é engenheira agrônoma da Embrapa Hortaliças. Dá uma banadinha para nós, Débora. Legal. Que ela é uma das responsáveis pelo curso de horta em pequenos espaços promovido pela Embrapa. E também a Diana Werner. Tudo bem, Diana? A Diana é presidente da mais antiga produtora de sementes da América Latina, a Isla Sementes. Vai ter muita coisa para falar para a gente sobre a questão de sementes. Mas aqui, pessoal, no nosso programa, antes de a gente começar esse bate-papo, o Sandro Marques, meu parceirão, professor de gastronomia e parceiro aqui na Agro Urbano, ele sempre traz uma receita gastronômica, alguma dica para sempre temperar esse bate-papo. E hoje, Sandro, qual é a dica de hoje? Tudo bem? Bom, o verão está chegando. Já esquentou aí em Porto Alegre? Já está bem quente já. Estamos sentindo, sim. Aquela temperatura de Porto Alegre, ela começa, é que nem cebola, né? Você vai tirando o casaco, assim, quando chega no fim do dia, depois vai colocando. É bem... Débora, aí é em Brasília, já esquentou? Aqui estava muito quente, agora começou a chover. Aqui é tudo o contrário. Pois olha só, aproveitando que o programa hoje é sobre horta urbana, eu olhei aqui para a minha horta e decidi fazer um drink. Então, eu vou fazer um Basil Smash, que é um drink com gin, limão e manjericão, que eu vou colher aqui na hora, Emerson. Olha que delícia! Viu aí, Diana? Hoje o programa é alto nível, né? Alto nível. Eu vou começar até fazendo uma pergunta para você, então, Diana. Diana Werner, como eu disse, né, ela é presidente da Isla Sementes. A Isla, que é uma empresa aí com mais de 65 anos no mercado de hortaliças. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês fazem aí de estimular a prática
da horta, até mesmo de promover esse acesso, né, à população aí, aos alimentos, enfim. Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo à Agrourbana. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fiquei com vontade de provar o drink de manjericão. A Isla, falaste, né, tem 65 anos, a gente completou agora em maio, então já houveram diversas etapas desse trabalho, assim, desde lá a fase bem inicial, quando a gente, né, quando meus avós começaram, Plínio e a Dulce, e na verdade existia uma falta de hortaliças muito frequente no Brasil. E eles ficavam se perguntando e perguntando para os produtores por que sempre faltava hortaliças. Então, a Isla nasceu dessa ideia de que a semente era um fator muito importante para que se conseguisse produzir com qualidade, dar acesso a hortaliças para a população o ano todo. E isso, então, né, começou inovando, a empresa mais antiga em atuação na América Latina, e desde então, né, foram muitas etapas nessa construção da cultura do plantar em casa, né, muita atuação na expansão da horticultura nacional como um todo, em conjunto com várias outras organizações e entidades, como a própria Embrapa, que a gente tem o prazer de trabalhar em parceria há muitos anos. E mais recentemente, assim, eu diria, na última década, nos últimos 15 anos, a gente teve um entendimento bem interessante do sistema de como tudo isso funciona e da importância que é para uma alimentação saudável que as pessoas, que nós todos plantemos em casa. Porque quando a gente planta, de alguma forma, né, para toda essa população enorme que está nos grandes centros, que está distante do meio rural, muitas vezes distante da natureza, o fato de semear, ver crescer, colher esse alimento fresco, cozinhar, né, fazer tudo isso é um grandíssimo primeiro passo de reconexão com a natureza, né, e de entendimento da horticultura, e de entendimento da nossa relação com o próprio alimento. Então, a partir disso, a gente tem esse entendimento de que contribuindo para que as pessoas plantem, a gente também está contribuindo para que elas se alimentem, logo para que toda a cadeia funcione de uma maneira mais interessante e mais saudável para todo mundo. E, enfim, viemos focados nisso nessa última década, com diversas ações e trabalhos bem legais. Que bacana, que bacana. A Débora é responsável lá na Embrapa por esse curso de hortas em pequenos espaços. Conta para a gente aí qual é o perfil desse público que é interessado, né? E qual é a primeira dica assim, para quem quer ter sua horta em casa, Débora? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E o curso de horta em pequenos espaços surgiu dessa demanda mesmo, que aumentou bastante, né? Em todos os canais da Embrapa e também no serviço de atendimento ao cidadão, que a gente administra também. E aí, essa busca por cultivar em casa, procurar sementes e informações também, né? De como fazer isso em casa. Então, a gente teve a ideia de, além de fazer o nosso curso presencial, que a gente já oferece há muito tempo, a gente, agora, foi bem no início da pandemia, a gente conseguiu transformá-lo em um curso online, né? Então, foi um curso que o maior sucesso da Embrapa foi esse curso, né? Que legal! E foi mais de 75 mil pessoas inscritas. 75 mil, na primeira edição? Sim. E aí, na verdade, o curso, ele abre vaga de 15 em 15 dias, né? Então, sempre tem vaga, né? Sempre está abrindo inscrições, então o pessoal tem, desde o início, né, da pandemia, desde o início do curso, que foi em abril, até agora a gente já tem mais de 75 mil pessoas, né? Olha, a Débora falou, a primeira frase dela já me chamou a atenção, um assunto que não estava na minha pauta, né? Que é o papel da Embrapa no Brasil para a agricultura, mas particularmente, para mim é surpresa, e é uma surpresa feliz, saber que existe um serviço de atendimento ao cidadão. Puxa, eu quero o número, porque eu quero ligar lá amanhã já, né? A gente foca, às vezes, tanto em serviço público que não existe, adorei saber que isso existe.
Agora, para organizar a conversa, vamos então, talvez, se a Débora puder contar para a gente o que a Embrapa faz, rapidamente, o que a Embrapa faz em geral e como é que é esse serviço de atendimento ao cidadão. Eu estou ouvindo aqui a resposta, mas enquanto eu estou ouvindo, eu vou pegar meu regador, que eu preciso regar um pouquinho aqui a horta, tá bom? Ótimo. Então, a Embrapa é uma empresa pública, né? Ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, e o foco da Embrapa é a pesquisa agropecuária, né? Então, nós temos unidades no Brasil inteiro, e a unidade em que eu trabalho é a Embrapa Hortaliças. A gente trabalha com melhoramento de hortaliças, né? São várias, né? São várias espécies, mas a gente foca em algumas. E além disso, todo o aparato do manejo, a parte de doenças, né? Pesquisa nessa área de manejo de doenças, pragas, irrigação, pós-colheita, né? Então, a pesquisa para aumentar a produtividade das hortaliças no Brasil, e daí a parceria também que a gente tem com a Isla Sementes, né, e com outras empresas de sementes, para levar essas cultivares, né, essas tecnologias para a cadeia produtiva como um todo, né? E a princípio, o foco era bastante rural mesmo, né? Mas hortaliças a gente tem recebido demanda, né, bastante demanda da área urbana, também, tanto de informações para colheita, né, no ambiente doméstico, né, para cultivo no ambiente doméstico, quanto para tecnologias também, né? Então, já temos pesquisa também nessa área de agricultura indoor, né, agricultura urbana. Muito legal. Desculpa, Sandro, porque aproveitando esse gancho da Débora, que ela fala, né, sobre a parceria, né, com a iniciativa privada, e a gente vê aí relatos de iniciativas em grandes centros do país, de grandes centros do mundo. A gente viu recentemente uma notícia sobre uma horta urbana em Paris, num arranha-céu muito extenso, uma das maiores do mundo. A gente vê muitos exemplos em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, seja com iniciativas até mesmo comunitárias. Eu pergunto, Diana, esse grande interesse do público urbano, né? Vocês também identificam aí, e de que forma hoje vocês trabalham para se comunicar com esse público também urbano e não só o meio rural, né? Que aparentemente seria o primeiro público, né? Como é essa relação aí nesse sentido? Eu acredito muito no plantio, no meio, em todos os locais, né? Mas acredito que a maior novidade para nós seja a abrangência dele no meio urbano, né? Desde o plantio mais amplamente no próprio meio urbano. E eu acredito nesse movimento há muitos anos. Vejo que ele está agora chegando numa fase muito interessante, porque há uns 5 anos atrás, se conversasse com diversas pessoas, plantar em casa já estaria, digamos, na lista de desejos, assim, né? A pessoa está ali, não, tem que plantar, não fiz minha horta ainda, vou comprar um vaso, né? Assim, então a pessoa estava de alguma forma se conectando com aquilo. E a gente sentia já desde o ano passado, final de 2018, 2019, a gente sentiu muito forte através da nossa comunicação que isso estava evoluindo, que a gente estava migrando de um status de eu sei que eu deveria talvez gostar, querer fazer, né, que já era na quase totalidade da população, para um status de vou fazer agora, né? Não tem nada me impedindo de fazer neste momento, de fazer agora. E aí, quando a gente começa a ter uma população que tem um volume significativo de pessoas que está começando a plantar, que está tendo essa reconexão, isso acaba sendo um movimento muito valioso para uma sociedade, porque ele traz uma série de desdobramentos que vão além do ato de plantar, que é legal. Então, para nós, sim, isso está acontecendo. Uma coisa interessante é que, como a gente vem acreditando nesse movimento há muitos anos, e a gente acredita em conversar com as pessoas há muitos anos, nós estamos a Isla tem comunicação digital desde 2013, se eu não me engano. Então, já são 7 anos que a gente está se expondo, falando, perguntando, ouvindo, interagindo,
sentindo, né, o que a população está perguntando, quais são as dúvidas, né? Quais são as dúvidas de quem está plantando pela primeira vez? Né? A gente enxerga, por exemplo, desses 7 anos de comunicação digital, que nos possibilitaram chegar muito mais próximo de um público que antes a gente tinha uma série de intermediários para conseguir estabelecer uma conversa, a gente sente uma diferença muito grande nas perguntas que a gente recebe, né? Então, claro que dá um exemplo. Ainda tem pessoas que precisam de ajuda para entender a profundidade que vai botar a semente na terra. Então, a gente já entendeu que a gente vai precisar reexplicar o início do processo muitas vezes ainda. Acho que a gente vai viver esse processo pela próxima década, né? Que a gente vai ter que relembrar muitas vezes qual é a profundidade, sol, não sol, como dar água, como fazer, que são as perguntas, né, iniciais, que eram as perguntas que essencialmente a gente respondia quando começou a nossa comunicação digital. A diferença é que agora elas estão existindo super volumosamente, as pessoas querem muito saber como começar, mas a gente já tem todo um outro pessoal que já está em outra etapa, então que a gente precisa estar discutindo lá coisas super complexas, né? Como dentre os inseticidas naturais, quais são interessantes, quais não? Qual o controle biológico? O que é a praga, né? Defina a praga. Então, assim, a gente já tem esse nível de discussão com um grupo e a gente tem todo um grupo grande, lindo, que está, né, ainda, qual é a profundidade da semente. Então, mais ou menos essa é a diferença que a gente sente. Que legal, ou seja, já criou uma massa crítica, né, de gente interessada e de fato querendo aprender. Você sabe que eu no dia a dia lido muito com essa história de experiência do consumidor, né? E aí, como nem sei se eu posso me chamar de jardineiro urbano, mas sabe onde pega para mim? Eu já até aprendi a controlar as pragas mais simples, cuido da rega direitinho. Agora, quando eu vou comprar, eu sei que não é a área de vocês, mas eu vou registrar aqui o meu pedido. Provavelmente, quando eu me cadastrar no curso da Débora, vai estar resolvido isso. Quando eu vou comprar algum tipo de fertilizante, aí tem lá, dilua 1 colher e coloque em 3 quilos de terra. Eu não tenho a mínima ideia de quantos quilos de terra tem na minha floreira. Então, isso é sempre um problema. Eu sempre tento fazer a melhor adivinhação possível, mas nunca tenho certeza de que estou colocando adubo, fertilizante de maneira correta. Mas, isso é só um parênteses. Diana, eu gostei muito de saber que tem uma massa crítica de gente criada e, de fato, se dedicando ao cultivo em casa. Débora, dá uma dica aí para o Sandro aí, se tu tem alguma coisa que tu possa falar para ele. E já aproveitando, já que a Diana falou até na profundidade ali, né, da questão, são básicos, mas também talvez que quem nos acompanha já aí, ficou na dúvida, né? O que você me nos diz aí? Olha, primeiro para o Sandro aí, você vai poder, assim, minha dica para você é, primeiro, quando você for comprar sua floreira aí, ela é de plástico, é o quê? Não, ela é de cimento. Ah, tá. São aquelas compridas de cimento. Você vai ter que relembrar isso a matemática para calcular o volume aí, né? O volume. Mas, olha, você pode usar uma medida de um pote de sorvete que tem mais ou menos 2 litros, não é? E aí você pesa ali, daí você já faz mais ou menos o cálculo para saber se você está na linha correta, né? Você vai ter esse problema nisso, depois você já vai saber qual é o volume aí, mais ou menos quantos quilos de terra tem na sua floreira. Nossa! Eu acabei de fazer a conta de olho aqui e minhas plantas estão pobríssimas, coitadas, porque agora você me deu um parâmetro, isso é legal para quem está em casa, é um parâmetro concreto. Eu acabei de comparar mentalmente o tamanho do pote de sorvete com o tamanho da floreira e aí eu tenho uma ideia. Então eu tenho colocado muito menos fertilizante do que precisa. Obrigado, Débora. Minhas plantas vão ficar mais felizes. Eu ia usar um fertilizante foliar, que aí não precisa medir a terra do vaso, ajuda bastante também. Também. Olha aí, viu? Agora, sim, eu percebo que para cultivar em casa, muita gente adia bastante aí, como a Diana falou, o pessoal estava pensando em plantar, e agora que tá muita gente em casa, né?
resolveram, não, vou testar, né? Vou tentar, estou aqui cuidando, né? Então, eu percebo que as pessoas adiam porque vão surgindo essas pequenas dúvidas, né? E aí vão esperando a condição ideal. Então, assim, minha sugestão é começar com 1, 2 vasinhos mesmo, né? E experimentando, porque a gente aprende muito observando, né? Então, essa observação é muito importante, que aí você vai aprendendo à medida que você vai cultivando. É verdade, é verdade. E eu tenho uma dúvida, assim, aqui em casa, eu também tenho a minha hortinha de parede também, né? Que como o Sandro falou, você, de repente, fazer uma pizza e lá pegar seu manjericão, ou tomilhozinho, alecrim, pô, isso é bárbaro, né? E a gente sabe, né? Que a horta ela pode ser por vários aspectos. E também essa questão gastronômica que seduz as pessoas também de fazer esse cultivo. Essas dúvidas básicas, assim, são as que vocês respondem lá no curso, Débora, desde a questão de profundidade de sementes, como regar, são essas coisas? Isso. Assim, o curso está estruturado bem nessa parte básica mesmo, né? Para quem quer começar. E a gente também já sentiu, viu, Diana, uma necessidade mesmo de ir ampliando aí, de aprofundando, né, o curso. Mas esse curso básico começa com, primeiro, o que é necessário, né, para que suas plantas tenham um crescimento, né, ideal. Então, a luz, né, fala um pouco dos fatores essenciais, né, para o cultivo, água, luz, o solo, né? A parte de fertilizante, quais são as ferramentas necessárias, né? Os recipientes adequados. E aí depois a gente passa para a parte de doenças, de pragas, algumas receitas caseiras e comprovadamente, cientificamente comprovadas, né? Eficazes também. E depois a gente fala um pouco também sobre a colheita, o ponto de colheita, o espaçamento, o ideal, né? O ciclo das culturas, das que geralmente, né, a gente se alimenta, das mais comuns. E aí a gente fala também algumas receitas, como conservar as hortaliças e algumas receitas culinárias. Então, o curso passa por essas etapas aí. Diga, Sandro. Muito legal, não? Eu acho que eu já quero saber o endereço. Onde é que a gente faz para se inscrever no curso? Então, o curso está no site da Embrapa, está isso no portal da Embrapa, então www.embrapa.br/ecampo, que é a página dentro do portal onde a gente centralizou nossos cursos online. Vamos voltar um pouco mais para a questão conceitual, e eu gostaria de ver da Diana, que conduz, né, uma empresa tradicional. Eu confesso que eu sempre, quando procurava nos supermercados, eu tenho a imagem da Isla, sabe aquelas coisas que ficam no seu inconsciente desde de pequeno, de guri, assim, e aqui no Rio Grande do Sul tenho certeza que muitas pessoas, se não lembro de nome, mas só no ver o rótulozinho, símbolozinho, vão lembrar da Isla, essa tradição, né, que tem. E aí você me disse desse trabalho no digital que você nos relatou, desse contato, né, com o público. Essa postura agora da Isla, assim, para frente, isso faz parte do maior público da Isla estar nesse centro urbano, ou vocês ainda têm um foco muito grande ainda na questão do rural? Não, a gente tem um público bem grande rural. Na verdade, a gente atende quase a totalidade dos municípios do Brasil. E a gente atende muitos tipos de ponto de venda diferentes, assim. Então, vai desde do grande produtor, a agropecuária, aí vai para floricultura, garden center, supermercado, pet shop, 1,99. Então, isso abrange diversos centros, diversos tipos, né, de cidades e tudo mais, e abrange também diversos usos. Então,
a parte da comunicação digital, inclusive, ela não fala só com o público horta em casa, né? A gente tem toda uma comunicação digital também para o horticultor, de compartilhamento de boas práticas, tanto nacionais quanto mundiais, discussão das técnicas de cultivo, apresentação das novas cultivares. Então, a gente tem também no digital um trabalho bem forte para a horticultura profissional, né? O que acontece é que, claro, a conversa com o público horta em casa, que em última instância pode ser toda a população brasileira, a gente sai de uma realidade de quase assim só a embalagem para conversar com essas pessoas, para a possibilidade de conversar com a totalidade delas. Então, o salto no público horta em casa da comunicação digital é muito relevante, né? Mas ela acontece para todos os públicos. E como o assunto aqui também é esclarecimento, educação, a gente tem o bloco Um Rio de Azeite, onde o professor Sandro Marques sempre traz esclarecimentos, traz informações sobre o universo dos azeites. E hoje, Sandro Marques, qual é a novidade que você vai nos trazer? Bom, se o assunto de hoje é semente, eu vou falar do caroço da azeitona. Vamos conferir. Para fazer azeite, a gente esmaga a azeitona com caroço e tudo. Isso significa que no final do processo produtivo, eu tenho óleo e tenho os resíduos que são separados. Esses resíduos têm várias funções. Por exemplo, eles têm um alto poder calorífero, então podem ser usados como biocombustível, mas também podem ser destinados para ração animal, para adubo e até mesmo como esfoliante na indústria de cosméticos. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora do tempero não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano TV de hoje, falando sobre hortas caseiras, hortas urbanas e tudo que envolve esse universo. Sandro, no início do programa você trouxe aí a receita de hoje, né? Como anda a receita? Já está prontinha aí? Pode postar para a gente? Não, eu vou fazer no final, porque é tão rápido, né? Já que eu tô com os ingredientes aqui à volta. Mas, ó, o importante que eu tirei aqui na horta é o meu manjericão, que eu vou colocar na coqueteleira. Depois aqui vai limão, xarope, que é água com açúcar, né? Que é o xarope comum que a gente coloca em bebida, gin, gelo. Vamos chacoalhar isso aqui e eu vou ter uma bebidinha para curtir no final do programa. Já sei o destino do meu manjericão ali também. Meu manjericão estava em abundância, eu acho que eu já sei o destino dele também. Vai pegar teu gin lá. Eu tenho uma pergunta para a Diana, Emerson. Me chamou a atenção ao consultar o material da Isla, Sementes, uma forma de comunicação com o consumidor bastante moderna, né? Eu estou acostumado, desde criança, a ver no supermercado, em lojas especializadas, uns saquinhos de semente que eu acho que em 50 anos nunca mudaram nem a foto da embalagem. E a Isla, eu acho que soube fazer uma leitura de um novo consumidor e se comunicar de uma maneira diferente com ele. Queria ouvir a Diana sobre isso. Na verdade, eles mudaram muitas vezes ao longo de 50 anos. E, de alguma forma, é até um elogio, porque a gente sempre tem uma preocupação muito grande em evoluir, né, se modernizar, mas manter a identidade, manter o que todo mundo conhece, né? A gente, antes, ontem, estava circulando nos nossos grupos de WhatsApp da empresa, um cliente que nos mandou isso, minha memória de plantar com meus pais. Então, é uma coisa que a gente ouve muito, existe essa memória afetiva que para a gente tem muito valor. E então, na verdade, as embalagens elas vão mudando, né? E junto com toda a nossa comunicação. Eu cuido da comunicação mais diretamente fazem já 16 anos. E a gente já mudou, só nesses 16 anos a gente mudou as embalagens 5 vezes. Só que, claro, toda a ideia é que isso não seja algo abrupto ou que vai tendo uma percepção muito grande de diferença, mas que a gente vá também se adequando e fazendo ajustes que são necessários para se comunicar com as pessoas de uma forma. Então, acho que respondendo a tua pergunta, é muito essa sensação de modernidade, ela vem muito de um trabalho forte de evoluir sempre, assim, de estar sempre olhando para o que está acontecendo,
ouvindo de verdade, né, o que as pessoas estão nos trazendo e tentando ir evoluindo de acordo com o que vai acontecendo no mundo. Pois é, mas eu estava olhando no Instagram aqui, até mesmo no primeiro bloco do programa, eu comentei sobre a minha dificuldade em usar fertilizante. Até mesmo o fertilizante de vocês, ele vem num pote, uma embalagenzinha, que é diferente de qualquer outra que eu já tinha visto, né? Sim. Isso é porque a gente gosta muito, essa que é a verdade, assim. Então, é uma equipe bem engajada, nós somos várias pessoas. E a gente realmente olha para tudo que acontece no mundo, assim. Então, a gente também procura não estar só olhando para o nosso próprio setor, né? O que a horticultura do Brasil está fazendo. É o que o Brasil está fazendo, quais são as embalagens mais modernas, como a gente pode fazer um pouco melhor, né? Usar melhor os recursos, usar menos combustível no transporte, caixas menores, menos papel, menos embalagem. Então, é sempre essa vontade de evoluir mesmo, assim. Fico bem feliz que tu tenha visto. Eu fiquei louca para te falar do Fertigarden. Tá, não vou fazer propaganda. Não tem problema. Eu olhei aqui no Instagram e falei, olha só que legal isso. Muito bom. Ele é bem fácil de usar. Uma tampinha no borrifador, não precisa medir a terra nunca mais. Oh. Não, eu não sabia nenhum jeito. Eu estou saindo desse programa com 2 jeitos diferentes para fertilizar aqui a minha horta. Sensacional. Débora, eu fiquei curioso também um pouco sobre o perfil e como que a Embrapa está vendo o sucesso, né? Você falou aí de milhares de pessoas procurando o curso. Hoje é online, né? Mas como a Embrapa está vendo todo esse interesse gigante assim desse público? A gente só ratificou o que a gente vinha percebendo, né, aí nesses canais mais comuns de comunicação, que são os e-mails, né, e os telefones, né, o telefonema. E a gente recebia muita cartinha, né, antigamente, né, mas tinha de muita gente da área rural, e aí, ao longo do tempo, foi acrescentando, né, muitas pessoas da área urbana, né, e o e-mail e no site da Embrapa mesmo, no Fale Conosco, né, foi acrescentando bastante demandas desse público. E aí a gente tem se voltado para a pesquisa, tanto na parte de agricultura urbana indoor, né? Na verdade, tem um grupo de pesquisa trabalhando essa parte de cultivo em containers, de cultivo com luz artificial, né? Então, o pessoal tem ido na linha da pesquisa nisso aí também. A gente tem recebido demanda dessa questão. E aí, se eu não pego só na minha área aqui em casa, como é que eu faço? Eu tenho como substituir, né? Qual é a luz ideal, né? E a gente tem pesquisado aí nessa linha também, né, atendendo as demandas do setor produtivo e da sociedade em geral. É bacana que vocês também têm um trabalho com escolas, né? Isso. E aí uma outra demanda também bastante grande também é com escolas, hortas pedagógicas, hortas escolares, né? O pessoal sempre liga para a gente pedindo que a gente vá lá auxiliar a implantar uma horta na escola. E aí, baseado nisso também, e a gente resolveu, junto com o Ministério também da Cidadania, fazer Primeiro, a gente plantou um projeto piloto no Maranhão e no Piauí, com comunidades que estavam com maior vulnerabilidade, né, para fazer o teste, ver como seria o projeto. E a gente está agora próximo de lançar o curso online também de hortas pedagógicas, hortas escolares, né? Muito bom. E aí, parceria com os professores, né? E com o Ministério da Cidadania, a gente vai ter uma cartilha, né? Um manual de implantação da horta, e material para as nutricionistas, merendeiras, receitas. Vai ser bem interessante também nessa linha.
Olha só, eu tô com sede, eu não resisti a esperar o final do programa para fazer o meu drink. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Estão vendo isso aqui, ó? Maria Pretinha, né? É uma espécie que hoje a gente chama de planta alimentícia não convencional. Uma punk cresceu espontaneamente aqui no meu vaso. E aí eu vou, mais para efeito decorativo, eu vou usar aqui no meu drink, mas eu queria ouvir a Diana sobre a história de novas espécies, na verdade, novas variedades, né, que começam a surgir, que às vezes um chefe começa a usar e valoriza. E como é que tem sido a pesquisa e a oferta de variedades diferentes das usuais? A gente procura, Simone, de muitas referências, né? Então, a gente participa de congressos mundiais, onde se encontram basicamente as empresas de sementes e algumas de pesquisa. Então, ali a gente consegue entender o que é novidade no mundo, do ponto de vista de novas variedades, né? Não exatamente novas espécies, mas novas variedades, que são as cultivares das espécies, né? Que são desenvolvidas pelas diferentes empresas. A gente procura também olhar para o que está acontecendo na gastronomia do Brasil. Então, tiveram 7 edições já, 7 anos que a gente tem um evento que se chama Colheita dos Chefs, que ele encerra um outro evento, que é o Super Campo. Então, a gente faz um campo que a gente demonstra nossas novidades pré-comerciais, comerciais para os principais parceiros. E no último dia desse evento, a gente chama chefes de todo o Brasil para participar da colheita dos chefes. O que a gente faz ali, né? A gente também mostra para essas pessoas que são referência na área da gastronomia o que a gente está fazendo, então quais são os produtos que a gente está lançando, quais são os produtos que a gente está pensando em lançar num futuro próximo. Mas, acima de tudo, tem uma parte extremamente divertida, que é a gente se alimentar da informação que vem desse visitante, né? Então, assim, eu lembro das primeiras edições, assim, ver as pessoas cheirando tomate, né? Ninguém cheira tomate num campo quando a gente está num meio agrícola, digamos assim, né? Então, cheirar tomate, morder o quiabo cru, e aí provar, e aí, assim, toda a questão da textura, do sabor, do aroma, né? Quais produtos, às vezes a gente estava entre 2, 3 produtos para lançar, por que não lançar aquele que foi o que mais interessou os chefes? Porque é natural, né? Eles vão tudo para alguns lugares ali do nosso campo, que não são necessariamente todos, né? E o que atrai a pessoa que está ali na ponta cozinhando não necessariamente é o que o nosso olho estava vendo. Então, é uma troca muito rica. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, mas ano que vem, né, acredito que a gente possa retomar. E é também uma fonte muito relevante de informação. E aí, com base em tudo isso, né, referências externas, referências internas, o que está cozinhando e um pouco do que a gente acredita também, né, às vezes, sei lá, eu tô lá no, né, Isla, né, estamos lá no Oriente Médio, provamos uma berinjela, descobrimos que ela é mais saborosa, oxida menos, enfim, tem uma série de vantagens em relação à berinjela tradicional que a gente come aqui. Por que não, né, trazer o conhecimento desse material para cá também? Então, tem um pouco do que a gente mesmo acredita e tenta, de alguma maneira, trabalhar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas são muitas fontes diferentes, né? São muitas espécies, muitas fontes diferentes. Sabe o que é engraçado? Eu falei que a Maria Pretinha servia para enfeitar, mas acabou ficando uma delícia aqui, porque ela deu um pouquinho de acidez e um ploct, né? Quando ela explode junto com a bebida. Que a gente não vai conseguir saber, né? A pandemia nos separa, né? Mas eu tenho uma pergunta ainda só para complementar, porque a Diana comentou, eu entendi, mas eu queria exemplos de variedades novas que as pessoas têm valorizado, os chefes. Para mim, o principal exemplo do momento agora, 2020, são as abóboras. Assim, a abóbora é um produto que tem uma importância, uma relevância muito grande na gastronomia nacional, né? Cada lugar tem a sua abóbora, né? Então, cada canto da Itália tem o seu pão, cada canto do Brasil tem a sua abóbora. É uma coisa que existem muitas, elas são regionais, abóboras e abobrinhas, né? E a gente tem trazido também referências de outros lugares do mundo para cá. Então, a gente tem
desenvolvido, resgatado características, evoluído agronomicamente, né, para conseguir unir a característica regional com a qualidade agronômica às abóboras nacionais. Então, relançamentos como uma abóbora jacarezinho, que é uma abóbora super tradicional, em umas partes da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, algumas regiões do Brasil. A gente, então, relança a abóbora jacarezinho com uma característica renovada, né? Ou purificada, mais, né? O fruto tem 3, 4 tipos de jacarezinho, mas a preferida é uma com formato mais de coração. Então a gente lança essa abóbora jacarezinho com esse formato de coração, porque a gente entendeu isso sobre uma abóbora nacional. E outra coisa que a gente faz é trazer uma abóbora pérola negra, que é uma abóbora que tem origem fora do Brasil, que é mini, tem uma casca verde bem escura, quase preta, lindíssima. Por dentro ela é cor de pérola, com sabor amendoado, amanteigado, que dá para fazer de várias formas. Então traz toda uma... Dentro de um paladar que a gente está acostumado, que é a abóbora, trazer uma abóbora que é diferente, que soma uma série de características diferentes das abóboras que a gente tem aqui. Ou trazer da América do Norte uma abóbora espaguete, que a gente chama de macarrão, já fazendo alusão. Então traz essa abóbora, adapta para o Brasil, né? Adapta em todos os sentidos, adapta agronomicamente, adapta, né, a comunicação dela, e traz para o Brasil uma abóbora macarrão, que é uma abóbora que tu só cozinha ela, passa o garfo, vira um espaguete que dá para, né, comer com molho que preferir. Então, são isso, assim, acho que a abóbora é um exemplo que contempla tudo isso, assim, a gente tem as tradicionais, a gente tem, né, a regionalidade, tem todas essas características e ainda traz outras de outros lugares do mundo para complementar. Que delícia, deu vontade de comer essa abóbora já ela crua assim mesmo, né? Vale a pena, dá para comer crua, inclusive. É, que delícia. A pérola negra. A pérola negra eu descobri que dava para comer crua na colheita dos chefes, porque eles simplesmente começaram a cortar fatias dela e comer crua. Então dá para comer crua. Olha, não, eu quero essa abóbora na minha mesa em 2 horas, porque eu quero experimentar ela com azeite. Sandro, a gente prometeu que a gente ia dar algumas dicas básicas, né, para a nossa audiência aí sobre como iniciar a sua horta em casa, né? Eu vou me recorrer, então, da Débora. Eu vou usar algumas das minhas dúvidas, e talvez sejam dúvidas de quem nos acompanha, e você pode, vou lhe perguntando algumas coisas, mas eu acho que a primeira delas, que deve ser uma dúvida, né? Como iniciar? Que tipo de variedade, que tipo de hortaliça eu devo escolher? E que tipo de recipiente utilizar? Né? Para, vamos dizer, ter um manjericão esse do Sandro, aí pode mostrar para nós aí, Sandro. Esse né, seria um exemplo, mas, por favor, nos dê algumas dicas básicas dela. Então, para começar, realmente, o recipiente, né, que você for escolher, o mínimo que a gente recomenda é que tenha entre 10 e 15 centímetros de profundidade e 10 e 15 centímetros de largura também, para que as raízes tenham espaço para crescer, né? E você não tem que ficar ali monitorando tanto a água, né? Porque quanto menos terra, mais você vai ter que ficar, assim, com doses homeopáticas ali de água, né? Então, o recipiente, de preferência, algo que não vá apodrecer tão fácil, né? Então, assim, você pode usar argila, cimento, né? Você pode usar potes plásticos também, né? Para aproveitar aí os seus resíduos aí da sua casa. Mas o importante mesmo é que ele seja furado na parte de baixo. Não pode ser, né, sem esse furo para drenar a água, né? As raízes, elas precisam respirar também. Então, um erro muito comum é não furar a parte de baixo. Perfeito. Sim. E algum lugar especial para colocar em casa? Obviamente tem que ter a questão da luz, né? E tudo mais. Isso. E aí depois você vai pensar nessa parte da iluminação, né? O lugar mais iluminado que você tiver na sua casa, né? De preferência que pegue luz, radiação solar direta. O ideal a gente fala que é de 4 a 5 horas, mas assim, não de sol, né, por dia, mas isso não é impeditivo, né? Se você tiver menos que isso, comece com umas folhosas, né, com os temperinhos,
que vão exigir menos, né, luz. E aí você começa com, claro, os que você se alimenta, né? À medida que você vai vendo aquilo crescer e já vai cultivando. Então, cebolinha, né? Manjericão, tomilho. Fala, Sandro. Eu preciso interromper para dizer uma coisa. Se tem Sim. uma coisa que eu nunca consegui ter desenvolvida aqui em casa é a cebolinha e é uma frustração minha. Todas as outras deu certo. Nossa. A cebolinha eu mudei de lugar, já botei em todo lado e ela não vai para frente. E eu vejo, às vezes a gente viaja pelo interior e vê umas cebolinhas lá largadas, plantadas numa bacia velha e tá aquela coisa frondosa. O que é que eu estou fazendo errado com a minha cebolinha, Débora? Olha, eu não sei o que é, eu estou fazendo certo, porque olha minha cebolinha aí, minha cebolinha está maravilhosa. Pode falar, Débora. Vamos ver se eu dou umas dicas e a Diana complementa, quem sabe. Bem, primeiro, a sua terra está bem fofinha, você está cuidando da adubação aí, né? Porque o solo vai ficando ali com aquela camada mais superficial, mais compactada, e a cebolinha, ela sente bastante, né? A questão da água, a adubação, você precisa ter uma manutenção. Então, bem, cada solo é um jeito, né? O ideal é você ir adubando assim a cada 15 dias e observando também, né? Não colocar muito adubo lá no pezinho, assim, porque dependendo da quantidade pode queimar também as folhas. O que está acontecendo com ela? Ela não está crescendo? É o quê? Ela fica fraquinha, cresce os raminhos fininhos, depois ela faz assim. Diga, Diana, vamos ver se a Diana... Pode ser que tu esteja plantando a semente muito juntinha. Quando planta, ela é uma semente pequena, né? E preta, e meio facetadinha, assim. Então, às vezes, a gente acaba largando muita semente, né? Faz aquela canaleta com o dedo para botar a semente, tenta plantá-la um pouco mais espaçada, cuidar para não cair várias ao mesmo tempo. Porque eu já notei aqui na minha horta que quando eu boto demais semente de cebolinha, ela nasce fininha demais e ela não consegue se desenvolver ali na batalha por espaço. É crítico para ela. Isso, e aí você, ao longo também da cultura, você pode ir separando as costeirinhas e colocando num espacinho maior, de 5 centímetros, no mínimo, entre elas, para elas terem espaço para crescer. Também depende da variedade, né? Tem algumas cultivares que elas são mais largas, né? São mais grossinhas também. Uma pergunta, a modo geral. Eu tenho esses vasinhos em torno de 15 centímetros, mais ou menos, numa horta de parede, vamos dizer assim, são vasinhos de parede onde eu plantei essas folhosas. Alecrim, cebolinha que veio bem, né? O tomilho, manjericão. Eu posso usar, quando eu rego todas no mesmo dia, sabe? Eu posso fazer isso de modo assim geral, igual para todas, porque elas também ficam na posição, ou seja, elas tomam a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água. Isso está correto ou não? Olha, na prática mesmo, em casa, né? Você vai acabar fazendo isso, né? Na teoria, as plantas, cada um tem a necessidade, né? Se você fosse fazer de uma forma bem profissional, você teria que medir qual é a necessidade, né? Mas não tem problema, você vai observando mesmo. Tem algumas que precisam de mais, né? E outras de menos, e você vai... Na observação é que você vai conseguir identificar melhor quais são as que precisam de mais, né? Eu percebo com o hortelã. O hortelã, ela sempre fica... Pois é, aí é no dia a dia e nessa observação que você vai se adaptando melhor, né? Agora, assim, se fosse uma horta bem profissional, você diria a umidade do solo, né? E aí regaria de acordo, e aí acaba que na prática mesmo, né? Acaba não acontecendo.
Tiana, vamos retomar um pouco. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da Isla, porque para quem não conhece, as unidades de vocês são aqui em Porto Alegre, esses campos que vocês têm também, que realizam essas atividades, são aqui em Porto Alegre. Fala um pouco da dimensão da Isla, assim, de atuação de vocês, por favor. A gente, na verdade, considerando a nossa produção própria, mais do que a gente produz com parceiros, a gente produz praticamente em todos os continentes do mundo, né? A gente tem produção bastante no Brasil, mais de 70% de tudo que a gente comercializa a gente produz aqui, essencialmente no sul do Rio Grande do Sul e no norte de Minas, por questões climáticas. E, além disso, a gente produz também Austrália, África, Ásia, Europa, Estados Unidos, outros países da América do Sul, então tem produção em tudo que é lugar do mundo. E a gente vende hoje para todo o Brasil, né? Tinha falado antes, praticamente a totalidade dos municípios brasileiros. E a gente está recomeçando, na verdade, agora um trabalho na América do Sul também. Então, mais ou menos essa é a abrangência. Certo. E eu queria também que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão dos orgânicos, que é a gente fez um programa recentemente também aqui destinado à questão dos orgânicos, né? E todo o universo de particularidades, as credenciadoras que existe, enfim, né? A gente tentou desmiuçar um pouquinho esse universo dos orgânicos. Vocês também entendem lá na Isla também que a questão do orgânico ela é algo que realmente definitivamente as pessoas estão reconhecendo a importância e essa opção, né, de maneira alguma é uma moda, é justamente uma qualidade de vida onde as pessoas entenderam a importância desse tipo de alimento. Com certeza existe uma crescente na valorização. É um produto que vem crescendo muito e que nesse ano cresceu mais ainda. Então, né, todo esse momento que a gente está vivendo e viveu, ele acelerou o crescimento dos orgânicos na população. E, enfim, são diversas frentes, né? Acho que existe todo esse movimento maior, que é o movimento para a gente se alimentar melhor. E que dele, com certeza, um dos braços é o consumo orgânico. É inegável que ele é muito significativo. Dentro da Isla, a gente já tem alguns produtos com sementes, né, orgânicas lançadas. A gente vai lançar nos próximos 2 anos em torno de mais 40, 50 variedades. Então é bastante coisa, assim, a gente está colocando energia nisso, está olhando, está evoluindo. Na ponta da semente ainda não evoluiu tão rápido, né, como na ponta do consumo da hortaliça, mas, enfim, acho que está começando do jeito certo, né? Sem dúvida. Tem que existir a demanda, É, né? existe. Sandro, a gente está aqui com a ideia, como a gente disse, de mostrar todo esse universo das hortas, mas também a gente sabe que não é só a questão da horta do apartamento, essa hortinha, né, do consumo. E esse movimento ele é muito mais amplo, né? Falamos aí de situações até mesmo, né, em grandes centros mundiais, como em Paris, em outros lugares, hortas gigantes, em Arranha-Céu. No Rio Grande do Sul, aqui também se tem um projeto para uma horta urbana na beira do Guaíba, um projeto grande, e sem dúvida outros tantos que existem no Brasil. Você também percebe, Sandro, que esse movimento aí é uma coisa definitiva também que veio para ficar? Claro, essa discussão é super importante, porque à medida em que a urbanização cresce no mundo inteiro, você tem uma discussão que acompanha isso, que é como é que eu alimento uma cidade, né? Eu estou aqui em São Paulo, são 12 milhões de pessoas que fazem 2, 3 refeições por dia. E aí você tem um custo associado, um custo ambiental associado muito alto, que é o de trazer esse alimento de longe. Então, quanto mais eu consigo produzir o alimento dentro da própria cidade, eu tenho o benefício ambiental e uma coisa que a Diana tocou logo no começo, que é o fato do habitante urbano se reconectar com sazonalidade,
com sabor, com saber que não é tudo o tempo todo, inclusive é uma fonte de relaxamento, né? Você, obviamente, relaxa, você tem benefícios mentais pelo fato de você estar cuidando de algo que tem outro tempo completamente diferente da dinâmica das grandes cidades. Então, isso está acontecendo no mundo todo, das maneiras mais rústicas às maneiras mais sofisticadas, como umas fazendas super incríveis, super modernas e tecnológicas. Mas o lance é trazer a produção da comida para dentro da cidade. Muito bem, professor Sandro. Bom, como eu disse, passa rápido, né? Débora, eu gostaria que você nos deixasse aí o endereço para o pessoal saber mais sobre o curso. Queria te agradecer as tuas informações aí e dizer que foi um grande prazer te receber aqui no Agro Urbano, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E o endereço para acessar o curso gratuito online de Horta e Pequenos Espaços é no portal da Embrapa, www.embrapa.br/ecampo. Aí, o Sandro já está entrando lá. Já tem vaga lá para você, Sandro. Que ótimo. Anotou aí, Sandro Marques? Vamos lá, já faz a inscrição. Diana Werner, presidente da Isla Sementes. Foi uma honra lhe ter aqui no Agro Urbano. Muito obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos, por nos trazer luz, né, sobre essa atividade. E muito obrigado aqui mais uma vez. E, por favor, deixe o endereço para o pessoal conhecer um pouco lá da Isla Sementes. Claro, eu que agradeço. Para conhecer um pouco mais da Isla, dá para nos acessar no isla.com.br ou LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest e, quem sabe, daqui a pouco um TikTok, que ainda não temos. Isso aí, a empresa muito antenada, muito ligada, isso é muito legal, com uma proximidade com o público urbano muito grande, e isso é bacana. Esse também é a nossa essência aqui do Agro Urbano. A gente vai se despedindo, até terça-feira que vem, e vamos degustar essa maravilha do Sandro Marques. Até lá, pessoal. Vamos em frente.